Ricardo Subtil, a casa é sua. Para a apresentação já mais geral e genérica, vamos fazer saber às pessoas que o Dr. Ricardo Subtil é quem trata dos nossos assuntos jurídicos e, portanto, começava por perguntar, só fazer um enquadramento do seu percurso até agora, percurso profissional. Se calhar não foi sempre como advogado, mas pronto, conhecermos esse percurso resumidamente. Pronto, então sou nascido e criado praticamente na Parede, vim para cá acho eu com 2 anos, 45 anos praticamente aqui na Parede, portanto sempre foi aqui a minha zona. Quando era miúdo, já que tinha moto, portanto devia ter 16 anos, a minha mãe tinha uma agência de documentação. E eu trabalhava para ela, ganhava 100 escudos à hora, 200 escudos quando ia para Lisboa, e na altura o Sr. Sócrates ainda não tinha feito a eliminação da competência territorial, quer nas finanças, quer nas conservatórias, então se precisássemos de uma certidão de um imóvel, tínhamos que ir a Frei Espada à Cinta ou outro sítio. E então aí, lá ia eu na minha moto, fui para Almada, Lisboa, tudo, ainda às antigas conservatórias do Registro Civil que ficavam ali ao pé da Avenida da República, a Comercial que ficava na Rua de São Paulo ao pé da Câmara, as conservatórias de Cascais que ficavam ali na Bahia, em que havia pessoas que gritavam bingo quando a senha delas saía, porque ficava algumas 8 horas, e então foi o meu primeiro contacto com este tipo de papeladas, e até foi curioso porque chegava ao solicitador do banco, que antigamente fazíamos os registros provisórios, e vinha com uma montanha de 100 e tal registros para fazer, e às vezes eu tinha uma certidãozinha para pedir, e lembro-me uma vez a um solicitador, acho que foi em Cascais, que eu virei para ele e disse, doutor, desculpe lá, eu só tenho uma certidão para pedir, não se importa, eu sou o número a seguir ao seu, deixe-me só tirar a certidão. E ele, a seguir ao seu não, porque ele invocou a cédula e, portanto, temos prioridade no atendimento. A prioridade não preferência, porque prioridade tem os idosos, as pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com crianças com menos de 2 anos. E então perguntei-lhe se era possível, e ele olhou assim para mim com uma cara e virou uma cara e nem me respondeu. Portanto, lá tive eu que ficar mais perto de 2 horas à espera para tirar uma certidão. Nesse aspecto as coisas melhoraram. Melhoraram. Daí então, quando eu uso a preferência da minha cédula, sinto-me intitulado e no direito de conseguir passar à frente, até porque eu já passei por muito isso quando era miúdo. Entretanto, depois, quando fui para a faculdade, trabalhava de dia na minha mãe, que a minha mãe, depois da agência de documentação, teve uma imobiliária e, portanto, tive logo um grande contacto com a parte jurídica do imobiliário, seja da matéria do arrendamento, seja matéria de compra e venda. Isso foi também aquilo que mais me interessou em termos da faculdade também pesquisar, e utilizava as perguntas que eu me colocavam também às vezes numa imobiliária, eu colocava aqui. De vendedor nunca tive muito jeito, acho que nunca foi muito a minha veia, mas fazia mais ali a administração, aliás até depois como tinha faculdade estudava das 5 às 11 da noite e mais sábados, e portanto não tinha ali muito tempo para isso, e foi uma estrutura na minha mãe, com pessoas que sabiam... É quase uma especialização. Sim, foi praticamente uma especialização. Apesar que depois, eu sei isto, não tem nada a ver com a nossa conversa, mas no percurso de faculdade, etc., não sei se foi aí na faculdade ou se foi depois, criou aí um interesse na advocacia que não tem nada a ver com o imobiliário. Não, o meu interesse da advocacia nasceu ainda em miúdo, porque achava que iria ter uma capa e uma espada para lutar contra as injustiças, e depois muito cedo na minha carreira percebi que a capa e a espada não valem de nada. Sim, mas o meu pai foi solicitador 40 anos na EDP, e portanto não sei, o ADN fala muito, não é? E aliás há as constelações familiares, que é uma coisa que por acaso que eu não acho muita piada, mas até tem o seu fundamento e a sua razão, e não sei se por via dessa genética, que o meu pai sempre foi ligado ao direito, foi oficial de justiça ainda no Supremo Tribunal e no Tribunal de Aveiro, depois abriu o concurso para a EDP, porque antigamente ser funcionário público era uma coisa muito boa. Hoje em dia ser funcionário público já é mal visto, não é? Porque o funcionário público tinha muitas regalias antigamente. E felizmente sempre tive uma vida boa. Meu pai até chegou a ser deputado da Assembleia da República, por breve, aliás não chegou a tomar posse, porque foi na altura quando o Ramalhianes o PRD teve uma boa votação e elegeu 5 ou 6 deputados, acho eu, e depois essas eleições foram anuladas e pronto. Mas não sei se vem dessa veia ou se vem do meu percurso juvenil, mas achava sinceramente não, mas o que eu estava-me a referir é que quem nos esteja a ouvir agora nesta altura acha que a sua especialização é só exclusivamente
matérias relacionadas com esta atividade da mediação imobiliária. E eu sei que na sua carreira não se dedica só a isso. Não, até porque eu acho que o caminho da advocacia em Portugal está a caminhar para a sua americanização, ou seja, os societários, aliás, o Sr. Dr. Júdice, tenho que lhe tratar porque é meu colega e foi antigo bastonário, dizia que em Portugal só havia duas sociedades, a dele e a do outro. E eu aprendi a ser advogado à antiga, ou seja, aquela pessoa em que a família toda confiava nele, a família, cliente, mas a família toda, em que é uma pessoa versada em várias matérias. Aliás, a versatilidade das áreas em que eu trabalho faz muitas vezes saber de muitas coisas que eu utilizo em vários processos. E, portanto, há uma ou outra área, nomeadamente fiscal e administrativo, que não gosto muito de trabalhar porque são muito rígidas e, além do tempo que os tribunais administrativos são autênticos cemitérios de processos, um processo em média dura 5 anos, é ridículo. E foram sempre áreas que eu me tentei afastar. Agora não, trabalho em tudo, até aliás no início de carreira nós advogados gostamos muito do crime, por causa da investigação e tudo mais. Fiz muito crime, também se calhar não sei daqui desta zona da parede, ter também muitos rapazes que infelizmente enverdavam por essa situação, amigos meus inclusivamente, que eu vi crescer. E eu aí nessa parte tento sempre fazer um trabalho, tenho-me a deixar, aliás no outro dia a falar com uma juíza em Cascais, lhe dizia que estou-me a tentar deixar do crime, que o crime não compensa, mas também tento fazer um trabalho com estes jovens no sentido de oferecer-lhes uma saída, porque muitos deles são rapazes inteligentes e se virmos o que é necessário para ter uma organização, muitas vezes um tráfico do traficante ou outra coisa. Eu tenho um cliente que não sabe ler nem escrever, montou uma organização de tráfico que era digno de ser um CEO de uma grande empresa. E, portanto, tento fazer sempre um trabalho com estes jovens no sentido de lhes oferecer uma saída. Eu digo, se vocês querem entrar para o sistema, vão-se habituando a entrar e a sair das prisões. E eu estou cá para trabalhar, estou cá para isso. Mas se vocês não quiserem, há saídas, há oportunidades. Vocês não são pessoas burras que não sabem nada e, portanto, tento sempre lhe oferecer uma saída. E esse, na altura, no meu início de carreira, foi o que sempre mais nós procuramos, nós advogados, mas depois começamos a cansar porque o crime não é uma coisa assim tão fácil de trabalhar, quer no nível do estofo, porque é preciso encaixar muitas coisas que nos dizem, cálculo, quer da maneira como nós, advogados, somos vistos pelos juízes e pelos procuradores, em que muitas das vezes somos vistos como um empecilho, não é? Em que, aliás, a nossa função, e um colega há pouco tempo até dizia isso numa nota de jornal que ele dizia, a nossa figura está prevista na Constituição. Nós, advogados, fazemos uma parte da administração da justiça e, em vez de sermos vistos como os maus da fita e aqueles que tentam enganar e tudo mais, deviam-nos, se calhar, olhar para nós como, efetivamente, uma parte da administração da justiça, que, infelizmente, não acontece. E, portanto, trabalhar com crime não é uma coisa que, assim, passado alguns anos de carreira, que nos apeteça muito continuar. Pois, agora, hoje em dia, também como a maneira como os média tratam determinadas coisas, também leva um bocadinho a essa levou também a muitos colegas meus acharem que são estrelas, e eu acho que o advogado, por exemplo, lembro de um senhor da SIC que me contactar no âmbito de um processo mediático em que dizia se eu queria falar e eu dizia não, porque a minha ordem obriga-me a pedir antecipadamente autorização para falar. E ele dizia, mas o seu colega falou. E eu disse, sim, mas se ele viola os deveres deontológicos eu não vou violar, portanto não quero saber. E eu gosto daquilo que eu faço acima de tudo, posso já estar muito cansado do que eu faço, mas gosto do que eu faço e respeito aquilo que eu faço. Portanto, não vou estar a desrespeitar as minhas regras e principalmente o meu cliente. Mas uma das coisas que continua a fazer, e bem, apesar de que às vezes muito ocupado, é a parte de tudo o que diz respeito à imobiliária. E então vou já assim de seguida, como está a falar em grandes coisas, vou já de seguida ao... Provavelmente não conhece ainda bem, como qualquer pessoa não conhece ainda bem, mas criou aqui um sururu a questão do simplex e das escrituras sem licença de utilização. Nós já falámos rapidamente sobre o assunto. Eu faz-me um bocadinho de impressão comprar coisas sem licença de utilização. E, portanto, não é uma coisa que, bem, para já, acho que os bancos quando mete bancos, não aceitam fazer escrituras sem licença de utilização. Em princípio não aceitam. Na sua opinião, o que é que isto implica? É melhor não? Faz-se? Pode-se fazer em determinadas circunstâncias? Qual é a sua opinião? Em primeiro lugar, a construção em Portugal é péssima e, portanto, estar licenciado ou não pela Câmara, nós sabemos muito bem o que é que acontece em muitas câmaras, principalmente as daqui do Distrito de Lisboa, em que
às alvíceras, e infelizmente isso é uma coisa corrente cá em Portugal, e portanto obter um licenciamento da Câmara não é uma certificação de que aquele prédio está bem construído. Isso infelizmente acontece. Portanto, a licença em si não é algo que me faça mudar na questão da compra da casa. Agora, veio facilitar muitos negócios. Por exemplo, eu já fiz uma escritura sem licença que era de um terreno em Sesimbra, que já estava construído, e depois temos estes problemas das AUGIs, que são as áreas urbanas de género ilegal, em que as câmaras demoram anos a licenciar. Há processos que dão 20 ou 30 anos. Portanto, eu tenho um imóvel, quero transmitir, e como é que nós fazíamos antigamente? Fazíamos uma procuração irrevogável, que muitas das vezes, por exemplo, neste que eu fiz, já ia na terceira procuração irrevogável, incluindo uma revogação de procuração, que eu não sabia que era possível, uma vez que ela é irrevogável, mas se estiverem presentes os dois, o mandante e o mandatário, pode-se revogar essa procuração. Fazíamos um contrato de promessa com eficácia real. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tem eficácia perante terceiros, registávamos na conservatória, portanto, se alguém quisesse ir fazer alguma penhora ou alguma coisa, havia uma prioridade de registro daquele contrato de promessa. E, portanto, conseguia-se fazer transmissões, mas depois o que é que acontecia? O IMI vinha sempre para o anterior proprietário. E o anterior proprietário tinha que entregar ao comprador, ao atual proprietário, para que ele fosse fazer o pagamento. E se não fizesse, ia pagar o outro. Não é? É claro que estamos a falar também de terrenos rústicos, porque senão seriam terrenos urbanos. Mas para as finanças é uma casa. E, portanto, eu estaria a pagar um imposto se a outra pessoa não pagar e não teria nada a fazer. Portanto, estamos a falar de coisas urbanas agora, não é? Para as finanças é um urbano. Para a conservatória é um rústico. Não é? Essa é que é a questão, porque as finanças querem receber o seu imposto. Então existe uma casa, exatamente, não é? Exatamente. Mas para a Câmara e para a Conservatória existe um terreno. Não existe. Não existe, não é? Então veio facilitar muito. Apesar de saberem que lá está uma casa. Apesar de saberem que lá está uma casa, mas está em legalização, não é? Além disso, temos muitas vezes que fazer nestas áreas urbanas de género ilegal uns loteamentos. E esses loteamentos implicam cedências por parte dos proprietários de parte dos terrenos para os arrelamentos, para infraestruturas, como parques e outras coisas, e obviamente que são coisas que demoram muito tempo. E às vezes até é difícil encontrar os proprietários, porque depois já faleceu um, depois vamos passar para os seus familiares, não sabemos quem é que são os familiares porque o titular inscrito já não são aqueles, já não estão vivos, as pessoas depois não fizeram a habilitação de herdeiros, e às tantas é muito difícil conseguirmos avançar com esses processos porque não temos os proprietários. Agora, veio facilitar muitos negócios, efetivamente. Penso também que poderá ter havido ali alguma questão política e eu até estou à espera que o PSD agora venha a alterar, que é normalmente quando muda de cor o partido, que altera tudo o que o outro fez. Acredito que o PS, como perdeu ali algumas câmaras principais e o IMT é um imposto municipal e a licença é dada pela Câmara, que eventualmente possa ter havido ali alguma questão de vamos retirar às câmaras este poder, uma vez que estão de outra cor que não é a cor do governo. Não sei o que é que o PSD, entretanto, pelo menos não alterou isso por enquanto, mas não vejo assim como uma questão tão má. Pronto, o que está a referir em termos de exemplo são coisas mais novas, coisas para loteamento, terrenos que podem ser urbanos, ou até que têm lá casas, mas que não estão legais. Coisas mais básicas. Mas mais básicas, sempre pode fazer uma escritura com a licença de construção, antes da licença de habitação. Portanto, não havia esse problema. Porque nós já tivemos aqui situações em que existe uma casa e existe um anexo, que era um T1 ou um T2 ou não sei o quê, e que antigamente, para já, a pessoa comprava, se quisesse comprar, com aquele ónus, no caso de não precisar do banco, porque muitas das vezes o banco é que ia levantar o problema de lá estar um anexo que não constava. Agora, pode-se fazer essa escritura tendo lá o anexo sem licença de utilização, mas já aconteceu a Câmara obrigar a determinados anexos a mandar abaixo. Assim, cá em Portugal isso pode voltar a acontecer. Sim, cá em Portugal há muita cultura de eu faço desde que eles não vejam, está na minha propriedade, ninguém sabe. Por exemplo, cá em Portugal, se eu fugir aos impostos, vou para o café, toda a gente me pergunta como é que eu fiz. Eu nos estrangeiros de disser isso, provavelmente a pessoa que lá está vai ser um delator e vai às finanças dizer o que é que eu fiz, não é? E cá em Portugal há muito essa cultura de violar as regras, mas elas existem por algum motivo, não é? E a volumetria, o excesso de volumetria de construção também tem as suas aplicações, as suas regras e as suas diretrizes.
Portanto, o que é que acontece muitas vezes? As pessoas constroem a mais, poderão colocar em causa inclusivamente a própria segurança do edifício, tapar riachos ou alguma coisa, cursos de água que passam por baixo. As águas permeáveis, que é muito as falado águas agora. pluviais, alguma coisa, e pode estar a colocar em causa não só eles próprios, como também os vizinhos. E além disso, também temos de ter algumas regras de construção, como por exemplo um cliente que me apareceu há pouco tempo, ali em Alcoitão, se não estou em erro, em que os esgotos das outras casas, que foram todas construídas de forma ilegal, estão a ser desaguados na sua fossa, não é? Ou seja, inclusivamente, houve uma ruptura e ele tem um riacho de esgoto atrás da casa dele. Portanto, tem que haver regras. Claro. E os bancos, obviamente, que não vão permitir o licenciamento dessas, o empréstimo desses imóveis, porque a Câmara pode cassar a licença. E, entretanto, houve alguns notários que se recusavam a fazer escrituras com base, por exemplo, como fazíamos com uma escritura antiga, com a menção da licença de utilização. Isto porquê? Porque a licença pode ser cassada. E as câmaras aí poderiam ter também um grande poder, no sentido de, eu cassei a licença, como algumas até o fizeram por causa das varandas, nós somos também o país das varandas, e a varanda, além de ser uma alteração estética que carece da autorização de 2/3 do condomínio, também carece de licenciamento. Temos que apresentar um projeto, é claro que os arquitetos também são caros, levam o seu valor, e as pessoas não o fazem e metem lá as varandas e esperam que, como há avestruz com a cabeça debaixo Mas quer dizer, a conclusão é que agora, nesta altura, se quiser fazer uma escritura com esses ónus, vamos dizer assim, pode fazer. Pode. Mas não é aconselhável. É aquilo que eu lhe digo, desde que a pessoa tenha consciência daquilo que está a comprar e se eventualmente a Câmara das implicações futuras, terá que fazer alguma demolição, não vejo qualquer problema. A pessoa tem que estar consciente daquilo que está a comprar. Mas o facto de não ser exigida a licença de habitação veio facilitar alguns negócios que estão bloqueados pela Câmara há 30 anos, que eu não consigo vender, uma vez que não há licença de utilização, não se pode vender. Ok. Vamos mudar de assunto. Uma coisa que eu estou... os assuntos de hoje, os tópicos de hoje, têm a ver com conversas que se vão passando aqui na agência. Uma das coisas que me vou cruzando, talvez cada vez menos, mas um dos assuntos que me vou cruzando é dizer assim, mas para que é que vocês vão fazer o contrato de arrendamento, o CPCV, o não sei quê, o advogado? Porque vocês não têm antigos, fazem agora em cima desse e tal. Mas a coisa tem todo o interesse em ser feito sempre passando pelo advogado. Porquê? Em primeiro lugar, penso que ainda seja crime, porque são atos próprios de advogados e solicitador. Está na lei, que sofreu as alterações. Penso que já foi aprovada pelo Marcelo, agora em termos de publicação, no meu tempo eu recebo os diários da República, mas não os tenho lido. Mas é algo que irá desaparecer. Portanto, até há algum tempo atrás é crime, não sei se ainda é atualmente, não tenho esse update, mas era um crime, uma procuradoria ilícita que as pessoas não poderiam fazer. Além disso, eu dou sempre este exemplo, quando nos dói o joelho, se nós formos à internet procurar alguma coisa, se calhar vamos descobrir que vamos morrer em 3 dias. Portanto, e eu tenho muitos clientes que chegam ao pé de mim, eu funciono com a advocacia preventiva, chegam ao pé de mim com um trabalho enorme que eu digo eu não consigo fazer milagres, não é? Portanto, antes de qualquer negócio, se é algo que nós não estamos rotinados, devem contratar um advogado. Não é só a feitura do contrato, porque fazer contrato qualquer um consegue inserir dados, mas nós temos que também saber ler os documentos. E ainda há pouco tempo estava a fazer um documento particular autenticado, que é o equivalente à escritura, e reparo que na certidão predial nós tínhamos lá uma cassação do alvará de loteamento por parte da Câmara. Eu até estive a ver, mas em princípio não há ali grande problema, mas poderia gerar ali alguma complicação, que eu até faço a escritura, mas depois quando vou ao registro não me aceitam o registro. E poderia levar ali até algumas complicações. Portanto, nós temos que saber analisar os papéis, temos que ver se está tudo ok, porque depois até pode passar na escritura, mas se não bate no registro e o nosso ordenamento jurídico, adquirimos o imóvel com a escritura. O registro é apenas para dar publicidade, mas se eu não tenho a publicidade do registro, também não consigo vender. Não é? Portanto, exatamente. Convém que seja um profissional, advogado ou solicitador, a verificar todos os documentos e a fazer todos esses contratos e que sejam de acordo, porque nem todos os contratos são chapa 5. Não é? Há muitas especificidades que convém colocar nos contratos para bem do cliente, como é o exemplo da famosa cláusula do banco,
em que eu já tive clientes, incluindo o filho de uma juiz de um país africano, em que não colocou essa cláusula e felizmente lá conseguimos fazer acordo na devolução do sinal porque o rapaz não conseguiu empréstimo bancário. E portanto há sempre necessidade de ter um profissional a fazer os contratos. E no seguimento disso, depois do contrato estar feito, quais são os contratos que devem ter reconhecimento de assinatura? O contrato de arrendamento... Porque antigamente, peço desculpa, os CPCVs antigamente até tinham, acho que ainda há alguém que usa isso, tinha uma cláusula que dizia que ambas as partes prescindiam. Ainda tem que ter. Pronto, o reconhecimento. Se quiserem ir para essa via, tem que ter essa tem que ter, essa sim, cláusula. para não haver. Sim, tem que ter lá a cláusula. Mas é de todo vantajoso haver contratos com o reconhecimento da assinatura. No CPCV, sim. Primeiro, nos arrendamentos não é necessário o reconhecimento de assinatura. E o que é o reconhecimento de assinatura? Não é nada mais, nada menos do que um profissional certificar que aquela pessoa, se for pessoa singular, estará na sua presença, se for uma pessoa coletiva, poderá ser por semelhança, por verificação do seu documento de identificação e do documento que lhe dá os poderes de representação da entidade que está a representar. E, portanto, nós... nessa maneira temos a certeza que a pessoa assinou, porque depois, em tribunal, e o bom de ser um advogado a fazer os contratos é que nós sabemos o que é que acontece em tribunal, e se essa pessoa tiver a assinatura reconhecida, ela não vai dizer que não assinou, porque por vezes aparecem, desculpe uma expressão paraquedistas, que vêm dizer que não, eu não assinei, que isso não é a minha assinatura, percebe? E portanto sim, convinha ter um reconhecimento de assinatura, apenas para certificar, mas contratos de arrendamento não se faz. Não é obrigatório. Os contratos de promessa de compra e venda. A lei, o artigo 410 do Código Civil, se não estou em erro, manda observar aos contratos de promessa a mesma forma do documento final, do contrato prometido. Qual é o contrato prometido? É a escritura ou o documento particular autenticado. E aí, se o documento particular autenticado ou a escritura necessita de um reconhecimento de assinaturas, aliás, aí necessita mais de um termo de autenticação, e além disso há muitos reconhecimentos que eu vejo de colegas que não obedecem às regras, porque no reconhecimento de assinatura o 410, número 3, manda verificar a existência e licença de utilização, e é uma das coisas que nós temos que fazer, que muitos colegas não fazem. E aliás, eu até gostaria, por acaso agora pensando nisso, saber como é que nós vamos reconhecer um contrato de promessa de um imóvel que não tem licença, não é? Porque obriga-nos a verificar a existência da licença, se no final a escritura já se pode fazer, porque infelizmente os nossos governos fazem as leis pelo telhado e depois esquecem-se das paredes, como é que nós vamos conjugar essa parte? Mas nos contratos de promessa de compra e venda, em regra, as pessoas, profissionais ou não, colocam uma cláusulazinha que diz que as partes prescindem do seu reconhecimento e de invocar essa nulidade, porque o contrato que não obedeça à forma legal é nulo. A nulidade significa que não produz efeitos, é inexistente, não existe. A anulabilidade ainda produz efeitos que são anulados, a nulidade aquilo é totalmente inexistente. E se o contrato é inexistente, tudo aquilo que lá está não vale a pena, porque eu não posso exigir a execução específica, que é o cumprimento do contrato de forma judicial, se a pessoa não quiser cumprir, nem as regras do incumprimento da devolução do sinal em dobro. A única coisa que acontece é a restituição do sinal pago em singelo, porque há uma nulidade, e não haver qualquer promessa de venda desse imóvel. Agora, há uns anos atrás havia muitas decisões judiciais, mais das relações. O Tribunal da Relação é a segunda instância em Portugal. A terceira instância será o Supremo Tribunal de Justiça, que só há relações há 5, se não estou em erro. E o que é que acontece? Antigamente diziam que seria um abuso de direito. A figura do abuso de direito é eu dizer uma coisa e depois em tribunal vou dizer exatamente o contrário, porque eu no contrato, para o celebrar, disse que prescindia das assinaturas, mas depois vou para o tribunal dizer que o contrato é nulo porque não foi reconhecidas as assinaturas. E as relações em regra tinham deixado passar esta situação. Há pouco tempo tive a ver um acórdão do Supremo que é de 2022, portanto ainda é recente, que diz que, sendo o contrato nulo, igualmente essa cláusula que diz que os reconhecimentos das assinaturas nós prescindimos, também eu não posso prescindir. É um regime imperativo e a lei imperativa significa que não pode ser afastada pela vontade das partes. E, portanto, o meu melhor conselho que posso dizer para que esse negócio seja válido, mas também lhe posso dizer que acho que menos de 5% dos contratos de promessa de compra e venda são incumpridos cá em Portugal, não há uma taxa assim tão grande. Nisso, pelo menos, nós cumprimos as regras. Mas convém sempre ter reconhecimento de assinaturas com todas as menções que a lei obriga para que não hajam problemas no futuro.
A propósito de contratos, e temos que terminar, esta conversa começamos a conversar e ela vai para aí fora. Em termos de contratos, qual é a sua opinião relativamente, uma vez que também tem que lidar com muitas situações, e se calhar até a maior parte das situações vem dos contratos de arrendamento, houve algumas alterações à lei, acho que nem tanto assim como devia de ter, mas na sua perspectiva, qual é a balança entre o senhorio e o inquilino? Está muito desajustada ou está equilibrada neste momento? Está completamente desajustada. O inquilino tem todos os direitos, o senhorio não tem praticamente nenhuns. Isto porquê? Porque se eu entrar numa casa, pagar os primeiros meses, depois não pagar, há muitas mais maneiras de eu ficar lá sem pagar nada, e até lhe vou dar aqui uns quantos exemplos rapidamente, do que o senhorio. E eu, por exemplo, até há pouco tempo tenho um senhorio em que tem uma filha com problemas cognitivos, já com 40 anos, um casal com reformas de 500 euros, que aquilo era o seu rendimento, e estou praticamente há 2 anos para conseguir tirar de lá a pessoa porque ela era casada. E para eu resolver um contrato, a resolução do contrato é o seu término, para depois o tribunal sentenciar a entrega do imóvel, teríamos que citar o marido que estava em França em parte incerta. Então tivemos que fazer uma citação edital, ou seja, colocar éditos nos jornais e nas juntas de freguesia em como corre aquela ação. O prazo de contestação passa de 30 para 60 dias, se não estou em erro. Depois temos que fazer um julgamento à revelia, que é obrigatório, porque quando a pessoa não contesta, confessa aos factos, não é necessário julgamento. Com o Ministério Público, lá está a olhar para as paredes, não conhece a pessoa, não falou com ela e não tem maneira de contestar aquilo que é dito. Isso não é tudo seguido, não é? Não, isso tem tempos de espera grandes, não é? Sim, e depois existe outra coisa, que é o deferimento da desocupação, que há pouco tempo uma juíza em Sesimbra deferiu-me um senhor. O que é que ele fez? No último dia da contestação, e ele enganou-se, foi no dia a seguir, e perdeu por essa via, entregou um pedido de apoio judiciário. O pedido de apoio judiciário, em regra, agora está mais rápido, é processado através do site da Segurança Social, uma semana já está despachado, demorava 3 meses a responder. Desses 3 meses, depois temos que esperar com a ordem do meio um advogado, que ele depois pede, com a nomeação de advogado, suspende o prazo. Depois ainda volta a ter os 30 dias outra vez para contestar, não é? E ele, infelizmente para ele, felizmente para nós, entregou no dia a seguir ao prazo, e o que é que aconteceu? A juiz deu a sentença. Quando deu a sentença, o senhor foi lá ao tribunal, recebeu a sentença e decidiu fazer um requerimento de proteção jurídica. Eu espero que estas minhas palavras não tenham de dar ideias a outras pessoas. Fez um requerimento de proteção jurídica com nomeação de advogado, porque o primeiro foi rejeitado porque ele não juntou os documentos necessários. E a juiz decidiu-lhe deferir a desocupação por mais 3 meses, que antigamente era paga pelo Estado, que agora não sei por quem é paga, mas a senhora juiz decidiu, uma pessoa que já lá está há 1 ano sem pagar rendas, a dar-lhe mais 3 anos porque ele é beneficiário do RSI, não é? E portanto aqui, comparando com países como Inglaterra e França, que ao fim de 3 meses não paga a renda, vou lá com a polícia e corro com a pessoa, cá chegamos a ficar 1 ano ou 2. E vou-lhe só contar esta, que ainda foi dos meus tempos da imobiliária, de uma senhora que me ligou, uma senhora até brasileira, que era proprietária de um imóvel, e ligou-me e disse assim: olha, eu estou a ligar porque um senhor engenheiro fulano tal veio ter comigo, alugou-me uma casa na Quinta da Beloura, titulou-se engenheiro, apareceu com um bom carro, pagou os 3 primeiros meses e eu fiquei 2 anos para o tirar de lá. E estava a ligar para todas as imobiliárias para dizer se este senhor aparecer não lhe aluga em casa. Portanto, este é o desespero das pessoas que arrendam casas que muitas vezes é o rendimento delas, não tem qualquer outra. Os juízes olham para os inquilinos como os coitadinhos. O Estado olha para os senhorios como a segurança social, como aconteceu nas rendas antigas, tão congeladas durante o tempo em que havia pessoas que até diziam dá-se prédio porque eram intimadas pela Câmara Municipal para realizar obras de milhões e não tinham dinheiro e tinham de rendas, se calhar, 500 euros ao mês e 20 apartamentos, não é? E, portanto, há um desajustamento enorme. Acho que a propriedade privada, que é muito protegida cá em Portugal, não é relativamente aos senhorios e que deveria haver muito mais facilitismo. Esperemos agora este novo balcão que não seja o mesmo balcão do arrendamento que rejeitava 50% dos processos e que haja realmente essa possibilidade. Agora, o mais importante a fazer no arrendamento é verificar muito bem quem é que nós temos, ter sempre fiador, porque às vezes o fiador é aquela pessoa que vai ter com o inquilino e diz: se tu não pagares, sou eu que vou pagar, sai da casa, por favor, e é uma forma de pressionar e verificar muito bem quem é que nós metemos na casa antes de arrendar. É a melhor coisa. E agora vou ter que o travar, porque a conversa já vai muito longe. Sim. E ficamos mais ou menos combinados
que havemos de nos encontrar outra vez com estes assuntos que eu acho que têm todo o interesse para o comum das pessoas e para pessoas que estão de perto a lidar com o imobiliário. É sempre bom estar mais informado do que não estar informado. Contactem sempre um profissional, quer no imobiliário, quer na advocacia, solicitadoria. Exatamente. Contactem sempre um profissional porque vão poupar muito dinheiro. Isso é o melhor conselho que eu posso dizer. Agradeço-lhe imenso ter cá vindo. Nada, ficamos já combinados para uma próxima. Está combinado. Obrigado. Obrigado.